Muitíssimo boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Esse aqui é o nosso 70º programa de número 70, aqui na RAI TV, Rede Amigo Espírita. E temos a satisfação de hoje ter mais um estudo com o nosso querido Paulo Neto, que está sempre conosco aqui. Nós que já levamos aí o programa juntos há cerca de um ano e pouquinho. E para falar de um assunto que não poderia deixar de ser polêmico, em onde ele questiona e vai procurar responder quem são os autores dos evangelhos. Então, boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Espero que não me crucifiquem, tá? Só isso. Boa noite, Marlene. Deixa eu ver o pessoal aqui. Boa noite, Shirley. Que mais? João e Rita. Chile de novo. Dinaldo. Boa noite a todos. Então, vamos hoje para fazer um estudo. É polêmico, porque no meio espírita as pessoas têm a Bíblia assim, quase como um livro sagrado também, né? Infelizmente, né? Não tem a visão muito crítica e muita gente tem pouco conhecimento. Não é que eu tenho muito conhecimento, tá? O meu conhecimento é superficial, mas pelo que eu vejo à minha volta, eu estou dando de 10-0, tá, Arthur? O pessoal não sabe nada. E fica pegando coisa que não tem nada a ver, né? Futuramente, nós estamos até falando com o Arthur, nós vamos falar de dois temas também, polêmicos, de tema de Bíblia, e vamos ver o que dá, né? Mas vamos lá no tema de hoje, porque o que importa é o hoje, o amanhã é amanhã, né? Exatamente. E é o que a gente costuma dizer às vezes, né? Nós somos todos estudantes do Espiritismo, só que tem estudantes um pouquinho mais dedicados e outros um pouquinho mais relapsos, né? Então, mas somos todos estudantes, estamos aqui aprendendo, ninguém aqui quer dar a palavra final em nada, mas o estudo, né, as pesquisas têm que continuar. A busca pela verdade é assim, ela não acontece de um dia para o outro, e isso exige, né, que nós nos esforcemos para adquiri-la. Afinal de contas, conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Bem, então vamos lá, vamos adicionar então os slides que o Paulo Neto nos trouxe na noite de hoje, né, para que possamos aí passar a palavra para ele. Então, aí está, Paulo Neto, o seu estudo de hoje. Muito bem. Nosso tema, então, vai ser em cima de uma pergunta. Quem são os autores dos evangelhos? Vamos tentar responder essa pergunta, ou pelo menos no final nós vamos responder, tá? Tu pode ficar tranquilo. Nós vamos dar elemento e no final nós vamos responder essa pergunta, com certeza. Bom, a nossa frase inicial é de Carl Sagan, astrônomo, né? Que é um astrônomo, desencarnou há pouco tempo. Eu acho a inteligência assim, fantástica. Sim, verdade. Né? Então ele diz o seguinte: não é possível convencer um fanático de coisa alguma, pois suas crenças não se baseiam em evidências, baseiam-se numa profunda necessidade de acreditar. Ponto. Né? Muito... Oh, meu Deus. Tem hora que a gente acha umas frases que... É mesmo. É a calhar mesmo, né? Vou fazer uma pequena introdução. Sempre estávamos às voltas com pessoas crédulas, aliás, sempre estávamos, não, sempre estamos às voltas com pessoas crédulas em demasia que, ingenuamente, acreditam que os nomes que constam dos títulos dos evangelhos, que seriam Mateus, Marcos, Lucas e João, de fato designam os seus autores. Nenhuma dúvida elas têm quanto a isso. Por conseguinte, dão como certo que 3 desses autores, que seria Mateus, Marcos e João, que Lucas deve vir depois, faziam parte do grupo que intimamente conviveram com o mestre de Nazaré. Portanto, eles foram testemunhas oculares de todos os eventos narrados nos evangelhos. Esse é o ponto, né? Então, o que está lá foi testemunhos que escreveram. Deu para entender o ponto? Sim. Mas vamos lá. 2 frases, uma de Kardec e outra de Jorge... Não é do Jorge Resine, na verdade é de Herculano, dentro de um livro que Jorge Resine dedica a Herculano Pires. A fala de Kardec é a seguinte: quem quer se esclarecer não deve colher ensinos de uma só fonte,
porque só pelo exame e pela comparação se pode afirmar. Então, é muito comum que nas correntes religiosas, a liderança, vamos dizer assim, não permite que os adeptos leiam livro de outra religião. Cara, não fica mexendo com esse negócio de espiritismo, não. Isso é obra do demônio, vai para o inferno e tal. Então, começa a colocar minhoca na cabeça das pessoas, né? E Kardec foi muito feliz. Ele falou assim, você tem que ler até a obra contrária a você, cara. Até a obra contrária. Você tem que conhecer o pensamento do outro, né? Perfeito. E o outro de Herculano também eu achei que muito fantástico, porque eu acho que vem a calhar dentro da nossa proposta. Sem crítica não há correção de erros. Não há renovação de conceitos, nem abertura de perspectiva para a evolução. Não tem como. Você não evolui se não criticar. Nós vamos, no ditado popular, né? O Maria vai com as outras a vida toda? O que é? Nós temos que parar uma hora. Eu brinco assim, tem que parar uma hora e olhar para a sombra assim, por que você está me seguindo, cara? Né? Entendeu? Tem que criticar tudo, cara. Aí que é evolução. E as ideias novas surgem da crítica. Por que essa maçã caiu e não subiu? Alguém falou isso, não falou? Em função disso, descobriu o quê? A lei da gravidade. Ou pelo menos deu a teoria da lei da gravidade. Então, a crítica tem que ir, né? Bom, nós vamos falar muito desse personagem aí, Bart de Ehrman. Por que eu peguei? Porque ele foi um ex-evangélico. E isso é um ponto fortíssimo para mim. Porque você pegar um ex-evangélico que acreditava na Bíblia e passa a não acreditar, então tem algo muito grave para ter corrido com ele, para ter mudado de ideia. Ok? E ele, pelo currículo dele, teologia, professor, especialista no Novo Testamento, então não é qualquer pessoa que está mudando de ideia, entende? Ele tem um potencial muito grande de conhecimento, muito grande para ficar mudando assim, porque eu acho que agora o jeito vai para esse lado eu vou seguir, não é bem por aí. Então ele tem que ter uma base, né? Uma base. E aí no Wikipedia, lá nós achamos essa informação. Ele, né, está falando do Bart Ehrman, permaneceu como cristão liberal por 15 anos, mas posteriormente ele se tornou agnóstico, ateísta, após ter dificuldades em conciliar a existência de Deus com o problema do mal. Eu, sinceramente, eu tenho várias obras do Ehrman, que eu acho que são as 8 obras dele, eu não vejo que ele tenha mudado de posição por causa da existência do mal. Eu acho que o ponto dele, nós vamos falar aqui, é muito mais do que isso. Aliás, isso ele nem questionou. Ele questionou uma coisa muito mais grave que é isso, e nós vamos colocar o pensamento dele no decorrer desse estudo, tá? Não vou falar nada agora não, mas daqui a pouco vocês vão perceber qual é o pensamento dele, aí eu vou chamar a atenção. É isso aqui que ele... Ok? Não. Mas, e é bom para a gente saber também que é o seguinte, que muitas vezes as informações vêm e as informações não são lá tão verdadeiras, né? Não podemos acreditar porque informou, né? Porque alguém falou, então falou, tá certo. Não, tá aí, eu posso estar errado na minha avaliação. Mas não acredito que ele tenha mudado por isso, não. E é tanto que lá na frente, os textos estão representados dele, vai ficar muito nítido por que ele mudou de ideia. De defensor, vamos dizer assim. Agora, os livros deles, ele tem, todos eles falam principalmente do Novo Testamento, mas ele tem uma coisa muito interessante. Ele não critica nada. Ele levanta fatos históricos e apresenta. Se quiser, você analisa se quiser. Ele não está criticando ninguém, menosprezando ninguém, demonizando ninguém. Ele, assim, eu acho bem técnico. Por isso que eu gosto dele. Sabe? E todo livro dele que sai no mercado é para ter saber que eu compro. Eu não quero nem saber o que tem dentro dele, porque eu estou comprando depois que eu vou ver. Tá? Muito bom, cara. E até recomendo para quem gosta dessa análise mais crítica aí de texto bíblico, porque ele é um ótimo autor para ler, muito bom de ler, argumentos fantásticos. Cara, é show de bola. Bom, o que nos fez aflorar uma irresistível curiosidade de pesquisar este assunto, né, os autores do Evangelho, ou seja, se os nomes nos títulos dos Evangelhos realmente correspondem aos seus verdadeiros autores, foi o teor do seguinte passo constante do Novo Testamento. Então, tem que fazer um suspense aqui, né? Então, numa passagem, passo aqui no sentido de passagem, um versículo, 2 versículos, que me chamou a atenção. Isso está lá, assim, escancarado, e muitas vezes a gente não pega, sabe,
que ele fica ligando, só, gente, isso aqui é um ponto para... E a gente passa por cima, bate. Isso a gente faz de tudo, até mesmo na codificação a gente passa por cima de muita coisa, tá? Tudo que você lê sempre tem uma coisa na cara que você passa por cima. Muitas vezes lá na frente você vai ler o livro de novo, você, cara, como é que eu passei por cima disso? Não é possível, tá? Mas tá lá. Então vamos lá. É o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, supostamente escrito por Lucas. Então, no capítulo 4, versículo 13, nós vamos ler o seguinte: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se. O que aconteceu? Pedro e João estavam falando, discursando com tal empolgação, que vocês fazem, de onde que esses caras estão falando? Eles são tudo analfabetos, cara. De onde que estão tirando isso? Essa que é a dúvida deles, entende? Mas aí também já colocaram bem claro para nós, eles são analfabetos. Ora, se Pedro e João é analfabeto, como é que nós temos carta de Pedro? O Evangelho de Pedro pode ser que dentro da Bíblia não tem. Dizem que tem um apócrifo, né? O Evangelho de Pedro. Mas tem carta, nós temos carta de João, e tem o Evangelho de João, e tem o Apocalipse de João. Uai, mas se ele era iletrado e culto, como é que ele escreveu aquilo? Então, isso que começou a me despertar. E como num tempo atrás eu estava muito envolvido com um grupo de pessoas que queriam me converter para Jesus, tá certo? E combatendo o espiritismo demais e tal, e eu falei assim, não, eu tenho que entrar nessa Bíblia, eu tenho que estudar, tenho que aprender alguma coisa, porque não dá, né? Se tudo desde a Bíblia não fala, isso é contra, não sei. Aí eu comecei a pesquisar e as coisas foram surgindo, né? Uhum. Hoje eu brinco assim, ó, não faça da Bíblia uma arma que a vítima pode ser você, certo? Bom, então nosso questionamento foi o seguinte: como João, um simples pescador, sendo homem iletrado e inculto, poderia escrever um evangelho tão rebuscado como o atribuído a ele e ainda por cima na língua grega? Esse é o ponto. Esse é o questionamento, né? Bom, então no Novo Testamento nós temos essa quantidade de livros aí. Só todos são 27. Então nós temos livros, um conjunto de livros, que seriam os livros que falam mais de biografia, ou seria a biografia de Jesus, se a gente pode falar assim, seriam os 4 evangelhos. Nós temos um livro que é bem histórico, que é o livro de Atos, que vai contar ali a movimentação dos apóstolos, dos discípulos, ali no início do cristianismo primitivo. E dentro disso, logo depois, nós temos as cartas de Paulo, porque o Paulo foi um divulgador do evangelho muito, muito forte, e ele ia abrir igrejas em tudo quanto é lugar, e como ele não podia ir em todas as igrejas, queria carta para o pessoal, faz isso assim, faz assado e tal. E essas cartas vieram compor, né? Viraram cartas inspiradas e vieram compor o Novo Testamento. E tem aí cartas, também outras cartas de Hebreus, Tiago, Pedro, João e Judas. Aliás, essa de Hebreus, ainda hoje a gente vê pessoas falando que era de Paulo. Hoje, a crítica literária e os exegetas, né, os estudiosos de Bíblia, não tem como de Paulo, a autoria de Paulo. Hebreus sabe-se lá quem escreveu. Pode até ser um discípulo de Paulo, mas de Paulo não é. Inclusive, algumas Bíblias trazem isso em notas ou de rodapé, ou notas de introdução dos livros, dos próprios tradutores. Então, os próprios tradutores, não, esse livro não é de Paulo, mas não. Então, quando a gente fala que não é, a fonte é segura, entende? Isso que eu estou querendo... Né? Uhum. E, finalmente, o livro Apocalipse, que o Apocalipse aí é para um ponto de tempo, vamos dizer assim, você não pode falar ponto de tempo, próximo a eles, não para um tempo futuro, para 2.000 anos depois, 3.000 anos depois, que a Terra vai acabar, tem nada a ver. Depois, um dia, se Deus quiser, a gente vai preparar esse tema para falar, que eu tenho um e-book, uma pesquisa sobre isso. Bom, então, olha para você ver que interessante. Eu comecei a trabalhar em percentuais. Então, nós temos no Novo Testamento 27 livros. Somente 14,8% são livros que contam da vida de Jesus. Tá certo? E 14,8%, né? E 48,1% nós temos de cartas de Paulo. Então, Paulo domina o Novo Testamento, cara. Então, o Novo Testamento é Paulo. Isso que a gente muitas vezes não presta atenção. Um detalhe bobo, mas eu acho que é importante. Né?
Então, você vê assim, de Jesus mesmo tem pouca coisa, né? E mesmo essas cartas de Paulo, são em número de 13, né? Eram 14, caindo para 13, já tem problema. Os autores hoje, os estudiosos, dão como cartas que tem tudo para ser de Paulo, vamos dizer assim, a de Romanos, tudo que tem estrelinha amarela aqui, tá, gente? Tudo que tem estrelinha amarela. Romanos, Coríntios 1 e 2, Gálatas, Filipenses, Tessalonicenses e Fileno. E que não são de Paulo, a forma de falar é diferente, a forma de iniciar é diferente, os palavreados é diferente. Então, eles estudam a essência do texto e fazem comparação. Isso aqui não pode ser Paulo. Por exemplo, essa palavra que falou, não, esse Paulo nunca falou essa palavra, por que essa palavra está aqui? Então, não é de Paulo. Enquanto essa palavra tem nas outras cartas de Paulo, entende? Mais ou menos por aí, eles fazem essa comparação, chegam à conclusão, não é. E não é uma pessoa só que chegou nessa conclusão. São especialistas que chegaram a essa conclusão, não são de Paulo. Então, hoje é praticamente ponto pacífico que essas cartas não são de Paulo. Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo 1 e 2, Tito. 6. Então, de 13, 6 não são. Então, praticamente a metade não é. Olha para você ver como é que o negócio complica. Muito complicado. E isso, a gente só fica sabendo quando você começa a estudar a Bíblia, ou pegar as informações das traduções, o pessoal que tem essa análise crítica de Bíblia, as notas dos tradutores. Então, a gente começa a perceber que, opa, peraí, então esse Novo Testamento já está todo complicado só por isso que eu já falei. Não está? Muito complicado. Principalmente considerando assim, tá, Arthur? Que tomam como inspiração divina, entende? Como se o próprio Deus estivesse escrevendo. Mas, então aqui já começou a complicar. Né? Bem complicado. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos a trajetória dos hebreus. Então, a origem do povo hebreu é da cidade de Ur. Ele tem origem em Abraão. E aí Deus fala com Abraão que ia dar para ele uma terra, a tal da terra prometida, né? Que ele saísse daquela região e fosse lá em direção a essa terra prometida, que seria Canaã. Aí Abraão saiu dessa região, foi caminhando por aqui, parou por esse lado, nessa cidade aqui, Arão, uns tempos, continuou, ficou aqui nessa região de Canaã, hoje seria mais ou menos a Palestina, depois, por causa de escassez e tal, foi para o Egito, aí o povo ficou escravo lá no Egito, aí vem Moisés, tira do Egito e volta para a Palestina. Bom, então, por que isso é importante? Para mostrar que esse povo é um povo mônade. Sim. E povo mônade não tem escola para menino ir. Para as pessoas estudarem. Uhum. Hoje, a gente tem uma concepção totalmente diferente. A gente acha até absurdo quando você fala assim, mas você naquela época não sabia ler leite? Não sabia, pô. O cara, para tirar leite de cabra, precisava ler o quê? Nada. Nada, absolutamente nada. Né? Então, é esse conceito que as pessoas não têm. Que é trazer o de lá de trás com quem sabe que hoje quer aplicar lá atrás. Não dá, isso é anacronismo, não tem jeito. Lá a gente tem que analisar na época de lá, praticamente... na região, praticamente ninguém sabia ler e escrever. E aí, como foi dito, que o Novo Testamento foi escrito em grego, piorou ainda. Piorou ainda. Tá? Bom, então aqui nós temos a cronologia bíblica, eu achei interessante isso aqui, porque vem mostrar também, isso que a gente está querendo trazer, a questão do povo mônade, né? Então, vem Abraão, fica no Egito, aí vem eles já estão lá na Palestina, divide a época da monarquia, divide a Palestina em reino de Judá, reino de Israel, depois são dominados, vai no exílio da Babilônia, fica uns tempos na Babilônia, aí sai da Babilônia, é conquistado por Alexandre, revolta dos macabeus, romano domina, grego domina, quer dizer, aí eu pergunto de novo, Arthur, dentro do ambiente desse, escola, tá dando para entender o que eu estou querendo traçar? A mínima possibilidade, cara. Esse povo não tinha essa preocupação que a gente tem hoje. Na época deles, não estão preocupados. Mônade o tempo todo dominado para lá, de um lado para o outro. Certo? Então,
É fato. E aqui tem os períodos, né? Que esse traço aqui embaixo aqui tem os períodos que correspondem a essas fases aí, tá vendo aqui? Com as cores, tá? Porque fica mais. Achei interessante esse gráfico, porque ajuda a gente a ter uma ideia bem por alto, mas é importante nessa ideia, né? Quando o gráfico, muitas vezes. Aí eu sabe, esse aqui eu tenho que colocar lá, eu já até guardei aqui, porque pode servir para frente. E assim, né? Bom, então, além essas são as três principais obras que nós vamos trabalhar aqui, tem mais, mas aqui são estudiosos, o Herman está aqui, e o tal de Pepe Rodrigues, que é um português de Portugal. Lá, o que a gente for falar dele está na linguagem, né, do português de Portugal. Né? Bom, então, primeiro, a obra de Herman. Como Jesus se tornou Deus. Então, você vê que, olha o foco do tema dele, ó, como Jesus se tornou Deus. É um pesquisador, cara, não é fácil, cara, muito bom mesmo. Então, ele diz assim, ó, o cristianismo surgiu no Império Romano logo após a morte de Jesus, por volta do ano 30 depois de Cristo. A morte de Jesus no ano 30 depois de Cristo, essa é a ideia. A cultura grega impregnava por completo a metade do leste do Império. Tanto que a língua comum no Império no leste, a língua que todo o Novo Testamento, de fato, foi escrito, presta atenção, era o grego. Assim, para entender os pontos de vista dos primeiros cristãos, precisamos situá-los no seu contexto histórico. Não tem como tirar de lá. Sim. E cultural, histórico e cultural, claro. O que significa os mundos grego e romano. Então tem que ter essa ótica, senão não adianta. Né? Bom, é do Pepe Rodrigues. Olha o título do livro dele. Mentiras fundamentais da Igreja Católica. Como a Bíblia foi manipulada. Olha o título. Com efeito, mesmo sendo-se profano na matéria, imagina-se dificilmente como é que um pescador de caráter violento e ainda por cima inculto como era o apóstolo João possa ter escrito textos tão brilhantes e intelectuais como os joanínicos, por muita inspiração divina que se lhe queira acrescentar. É evidente que os peritos não se fincaram, não aceitaram, né, pelas simples suspeitas. Não ficaram só nisso. Isso aqui não pode ser dele e pronto. Né? Então, para mostrar que esse tipo de questionamento que a gente está levantando não é sou só eu, não. Tem várias pessoas que estão levantando isso ao longo do tempo. Né? Como dizer, uns têm coragem de falar, outros não. Tá certo? Aí voltamos lá no Herman de novo. Esse é outro livro dele que não está citado lá, né? Não está daqueles três. Ele diz o seguinte: ao longo de mais de 100 anos, os estudiosos notaram que os autores de alguns dos livros do Novo Testamento não eram quem alegavam ser ou quem se imaginou que seriam. Opa! Então, aquele texto lá no João, não foi João? Como é que é? Aquele negócio, é isso exatamente que ele está falando. Em alguns casos, isso se deu por quê? Um escrito anônimo, no qual um autor não indicava quem era, foi posteriormente atribuído a alguém que, na verdade, não escreveu. Então, um autor que ninguém sabe quem escreveu um texto, pegou esse texto, não, esse aqui é de João, esse aqui é de Mateus. Deu para entender? É mais ou menos o que ele está falando. Então, olha lá, continua. Mateus provavelmente não escreveu Mateus. Ou seja, o Evangelho segundo Mateus. Por exemplo, nem João. Por outro lado, nenhum livro de fato alega ter sido escrito por uma pessoa chamada Mateus ou João. Ele não assinou embaixo, eu, João, eu, Mateus, e que fala aqui. Não tem nome de ninguém. Em outros casos, isso aconteceu porque o autor mentiu. Opa, o autor mentiu sobre sua identidade, alegando ser alguém que não era. Então, ele pegou fez um texto e falou assim, não, esse texto vou pôr como quem escreveu. Vamos pôr João. João, esse texto é de João, tá, gente? Aí saiu divulgado o texto dele, que o cara escreveu, ninguém sabe quem, como se fosse de João. Tá claro isso aí?
No tópico Simão Pedro, a antiga Palestina e a alfabetização, no capítulo 2 do livro Quem Escreveu a Bíblia, porque os autores da Bíblia não são quem pensam que são. Então ele vai dizer assim, o estudo mais completo, mais extensamente pesquisado e mais amplamente influente sobre a alfabetização da Palestina na época do Império Romano é de Catarina Hezer. Concluiu que na Palestina romana, a melhor estimativa é que algo em torno de 3% da população fosse capaz de ler e que a maioria desses viveria em cidades maiores, não menores, da onde que Jesus viveu. 3% só. E eu acho que está generoso demais, sinceramente. Na época é muito generoso, sinto muito. Mas o fato importante é que ele está colocando nas cidades e vilas maiores. E Jesus não teve na cidade e vilas maiores, né? Ele esteve mais nas cidades menores. Né? Nazaré, que nem diz que nem no mapa tem, né? Bom, algumas cidades menores e aldeias poderiam ter um índice de alfabetização em torno de 1%. Ademais, essas pessoas alfabetizadas eram quase sempre a elite das classes superiores. Então, nessa época lá de Jesus, provavelmente são os filhos ou parentes sacerdotes, porque essa cara era elite. Os fariseus, saduceus, daquela turma ali. Já era uma turma reduzida, né? Era uma turma reduzida, só os filhos dele. Aqueles que aprendiam a ler, liam hebraico, não grego. Ponto. O Novo Testamento é em grego, é isso que ele está falando, eu não estou entendendo nada. Resumindo, aí eu faço um corte no texto lá, pulando para frente. Resumindo, a cidade de Pedro era uma aldeia judaica atrasada, composta de trabalhadores miseráveis que não tinham educação. Todos falavam aramaico, nada sugere que alguém soubesse falar grego. Nada sugere que alguém na cidade soubesse escrever. Como pescador de classe baixa, Pedro teria começado a trabalhar quando criança e sem nunca frequentar uma escola. É o mais provável. É o mais provável. Tá? De fato, é provável que não houvesse escola ali. Se houvesse uma, ele provavelmente não a frequentava. E se frequentasse, teria sido para receber uma educação rudimentar para ler hebraico. Ou seja, não é para ler grego. O recado está aí, né? Mas isso provavelmente não aconteceu. Pedro era um camponês analfabeto. Aí a gente pode acrescentar de pai e mãe. Na verdade, isso não deveria ser surpresa. Há no Novo Testamento evidências de nível de educação de Pedro. Segundo Atos 4:13, é o que nós lemos lá no início, Pedro e seu companheiro João, também pescador, eram agramatoi. Isso fala de grego, né? Uma palavra grega que significa literalmente iletrados, ou seja, analfabetos. Então, você está falando, o Heber está falando só, lá no próprio texto está falando que os caras eram analfabetos. Como você é analfabeto, como é que vai escrever? Analfabeto na língua pátria. Mas eu não escrever na língua pátria, escrever em grego. Então... E aí, eu acho que vai chegar lá ainda, né, Paulo, em relação à idade dos textos bíblicos. Né? Porque não poderiam ser da época de Jesus, por exemplo, ou a época de João, de Mateus. Aí nós temos uma informação do professor Jonathan. Ele tem um site no YouTube, ele é um competente estudioso da Bíblia, muito bom para quem gosta desse temas. Então, ele vai apresentar um texto de Justino Mártir, foi um teólogo romano do século II, e ele foi mártir e tornou-se um santo da Igreja Católica.
Então, ele diz o seguinte, no primeiro Apologia 39, né? 39. Com efeito, de Jerusalém saíram 12 homens pelo mundo, e estes analfabetos incapazes de eloquência. Então, nós estamos falando de alguém bem mais próximo das ocorrências de Jesus do que nós. Esse é o ponto. Então, ele está falando só, pelo que eu conheço, não, é tudo analfabeto mesmo, os 12. Não é só o João e Pedro que falou, não, os 12. Então, percebe que a coisa é muito mais ampla, né? É. E aí o Fernando Guedes de Mello, autor do livro Reencontro Cristão, Reflexões para o Cristianismo do Terceiro Milênio, ele vai falar, num certo momento, ele vai falar da transfiguração, que é um tópico do capítulo João Evangelista. A transfiguração é aquele momento que Jesus, né, transfigura, aparece Moisés e Elias conversando com Jesus, né? Que foram testemunha Pedro, Tiago e João. Né? E aí, o que fala? Deixamos mais para o final o evento que, a nosso ver, então, do Fernando Guedes, né? A nosso ver, é o checkmate na questão da autoria do quarto evangelho. Trata-se do episódio da transfiguração. Tal como é descrito nos evangelhos sinóticos. Né? Sinóticos são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Uhum. Sinótico por quê? Porque você tem mais ou menos a mesma narrativa, varia um pouquinho, um acrescenta mais, um tira um pouco e vai, mas muito próximos os textos. Né? Então, ele junta esses três, fala que são sinópticos. Né? Todos eles, então, todos esses evangelhos, são unânimes em afirmar que Pedro, Tiago e João, e só os três, estiveram presentes na ocasião. Que ocasião? Da transfiguração de Jesus. Uhum. Dos 4 evangelistas oficiais, entre aspas, já vi que já pôs entre aspas, né? João era o único presente. Se fosse ele o autor do 4º evangelho, mais do que qualquer outro, teria certamente feito referência a tão magno acontecimento. Acontece que, dos 4 evangelhos canônicos, o canônico no sentido que são autênticos, né, pela igreja, ele é o único que não faz qualquer referência ao episódio. De onde se conclui que, aí cada um pode concluir o que quiser. Eu achei, gozado, né, como são as coisas. Eu achei o argumento dele fantástico, porque eu nunca tinha pensado nisso. Olha, se João estava lá, por que não narra no evangelho? Ah, Jesus transfigurou, eu estava lá, eu vi. Tá? Ele não fala nada. É como se não existisse. Então, será que o fenômeno existiu ou o autor não era João que presenciou o fenômeno? Entende? Esse é o ponto. Uhum. Se joga. Como e quando os evangelhos foram escolhidos? Ao Herman, de novo, como Jesus se tornou Deus, vai falar o seguinte. Os estudiosos geralmente datam os evangelhos do Novo Testamento da última parte do século I. A maioria concorda que Jesus morreu por volta do ano 30 depois de Cristo. Marcos foi o primeiro evangelho escrito, provavelmente por volta de 65 a 70. Então, hoje, nós não temos com precisão quanto que foi. Nós temos um intervalo de tempo, presume, por exemplo, que está falando de Marcos, entre os anos 65 a 70, o evangelho dele apareceu. Aliás, o evangelho que leva o nome dele apareceu. Eu não posso nem falar que é evangelho dele, né? Mateus e Lucas, eles foram escritos cerca de 15 a 20 anos depois, né? Aproximadamente de 80 a 65. Depois de quem? Depois de Marcos. Né? E João foi escrito por último por volta de 90 a 95 depois de Cristo. Então é o seguinte, Jesus esteve na Terra, quando eles resolveram escrever sobre a vida dele, já se tinham passado 60 e tantos anos. Será que não perdeu muita coisa para ir nesse caminho, não? Ah, eu esqueci, não inventaram outra, sei lá, não sei. O que importa aqui é o hiato envolvido. O hiato que está falando assim é um intervalo de tempo entre a morte de Jesus para escrever sobre ele. O primeiro relato sobrevivente da vida de Jesus foi escrito
35 a 40 anos depois da morte dele. O último evangelho canônico foi escrito há 60 a 65 anos depois de sua morte. Obviamente, é um bocado de tempo. Então, conclui como você quiser. Conclui como se quiser. Vamos lá. Aí vem lá no livro que questiona quem escreveu a Bíblia. Os autores dos evangelhos, cada um a seu modo, parecem retratar a história de Jesus como uma continuação da história do povo de Deus. O povo de Deus é Israel. Israel tem no sentido de povo, não de nome de uma pessoa. Tá? Ele, quem? Jesus, é a realização de tudo que foi antecipado pelos autores e profetas do Antigo Testamento. Este é outro questionamento que eu faço, e que tem um estudo que futuramente nós podemos desenvolver. Será que existe profecias mesmo a respeito de Jesus? Será que existe? Né? Então faz sentido que esses autores dos evangelhos permaneçam anônimos, pois os escritores da história bíblica eram quase sempre anônimos. Anônimo que não sabe quem é, né? O anonimato dos escritores do evangelho foi respeitado durante décadas. Ou seja, então aqueles evangelhos, ninguém sabia quem escreveu, então foi isso aí, não sei quem é, ficou por muito tempo. É isso que ele está falando. Quando os evangelhos do Novo Testamento eram referidos ou citados por autores do começo do século II, então, assim, vamos para arredondar, um século depois da morte de Jesus, mais ou menos, nunca eram intitulados, nunca nomeados. Então, nunca falaram Evangelho de João, de Mateus, não existia isso. Mesmo Justino Mártir, que nós falamos, escrevendo por volta de 50 a 160 depois de Cristo, cita versículos dos evangelhos, mas não indica que eles tinham nomes. Para Justino, esses livros eram conhecidos coletivamente como as Memórias dos Apóstolos. Sentido. Cerca de um século após o evangelho começar a circular, eles foram definitivamente chamados de Mateus, Marcos, Lucas e João, ou seja, depois que colocaram os nomes. Isso acontece pela primeira vez nos escritos do pai da igreja e futuro heresiólogo Irineu, por volta de 180 a 185 depois de Cristo. Quase 2 séculos depois que vem aparecer os títulos. Então, no original não tinha título. Foram acrescentados. Aí vem lá o Pepe Rodrigues, como foram manipulada a Bíblia, entende? Aí você começa a entender as coisas. Faz sentido. Aqui nós temos outro autor, Tom Harper, eu não sei se pronuncia aqui, se você sabe inglês, quiser chutar. Isso aí mesmo. Então, ele no livro dele, Transformando Água em Vinho, uma visão profunda e transformadora sobre os evangelhos. Então, o estudo dele é sobre o evangelho. É mais outro autor que é bom a gente ler. Eu gosto de ler livros assim, que são análise crítica. Principalmente quando a pessoa está fazendo um levantamento histórico para análise, não jogando pedra, sabe? Da região do outro, nesse sentido. Então, ele diz o seguinte: por que a igreja escolheu 4 evangelhos e não 3 ou 6 ou 8? Irineu, bispo de Lyon, por volta de 190 depois de Cristo, disse que os evangelhos tinham de ser 4, porque há 4 ventos e 4 direções. Geralmente, os estudiosos sorriem com indulgência diante dessa explicação. Mas há mais um motivo sólido, embora esotérico, por trás da escolha. Então, vamos ver por que saiu 4. Né? Para os antigos, o número 4 era fundamental em toda a estrutura da vida e do universo. O quadrado, com seus 4 lados, era a base de qualquer outra elaboração em todos os edifícios, inclusive as pirâmides. Havia 4 estágios principais de evolução: mineral, vegetal, animal e humano. Além disso, havia os 4 elementos básicos: água, terra, ar e fogo. Então, em função disso, que tudo é 4, então tem que ter 4 evangelhos. Mais ou menos que a ideia era essa. Né? Agora, quantos que tinham? Nós vamos ver quantos que... Não é bem quantos que tinham. Aproximadamente, né, quantos que tinham, nós vamos ver daqui a pouco. Acho que é na próxima. Daqui a pouco. Aqui, no próximo.
Aí nós vamos pegar um jornalista, João Arias, e ele escreveu ali, Jesus, esse grande desconhecido. Interessante que ele tem curso de teologia, filosofia, psicologia, língua semítica e filosofia comparada. Então, da Universidade de Roma. Eu quero mostrar, muitas vezes a gente coloca o currículo do cara para mostrar que não é qualquer um, é uma opinião que tem base, é mais nesse sentido, tá, gente? Tem que ver que não podemos questionar assim, eu não acredito. Não, peraí, você tem que ter elementos para questionar os caras. Não aceito o que ele diz, não é bem por aí. Né? Inclusive, ele foi correspondente na Itália e no Vaticano para o jornal espanhol É o País. Então, olha você ver. Né? Então, ele tem informação que o Pepe Rodrigues fala a mesma coisa. Né? A história de como os 4 evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas e João foram escolhidos na igreja como autênticos e inspirados dentre os mais de 100 que então existiam é muito interessante. Um dos critérios de escolha foi o dos milagres. Segundo a igreja, alguns dos prodígios dos evangelhos apócrifos eram um pouco sérios ou muito fantasiosos. Mas houve outros motivos para decidir que somente os 4 evangelhos escolhidos tinham sido inspirados pelo Espírito Santo. E aqui, quando se fala em Espírito Santo, é o próprio Deus, né? Porque é a parte trina da Trindade, né? E os outros não. Então, Deus inspirou 4 evangelhos, os outros não inspirou, não. Por quê? Então, os 4 foram escolhidos entre cerca de 60. E lá, 100 já caiu para 60, né? Santo Ireneu, no ano de 2005, assim explicou. Então, explicou o quê? A escolha, né? O evangelho é o pilar da igreja, a igreja está espalhada pelo mundo inteiro, e o mundo tem 4 regiões. Convém, portanto, que existam 4 evangelhos. Meu Deus. 4 pontos cardeais, vai por aí. E também, o evangelho é o sopro do vento divino da vida para os homens. E assim como existem 4 pontos cardeais, também deve existir 4 evangelhos. Olha pra você ver a justificativa para ter só 4. Eles eram místicos à beça naquela época, né? Continuam sendo um pouco. Além disso, o verbo criador do universo reina e brilha sobre os querubins, e os querubins têm 4 formas. Por isso, o verbo objequiou-os como 4 evangelhos. Os querubins, na verdade, eram seres mitológicos, né? Já falei uma vez aqui, eram seres mitológicos, metade homem, metade animal, geralmente corpo de ouro, então é totalmente mitológico. 4 asas, cara. Curiosamente, os 4 escolhidos só foram aceitos pelos padres da igreja pouco antes de serem declarados inspirados. Então, a igreja aceitou como todo, assim, um tempinho antes de falar, eles são inspirados. Então, né? A decisão oficial foi tomada no Concílio de Nicéia, no ano 325, graças a um milagre. Como se conta na obra intitulada Libellus Syndicus, o milagre foi que, de todos os evangelhos que existiam, presta atenção, os 4 que conhecemos hoje, como inspirados, foram voando sozinhos até o altar. É isso aí. É isso aí. Os textos dos evangelhos são os dos originais? Aí vem, bate Ema de novo. Que Jesus diz que Jesus não diz. Quem mudou a Bíblia e por quê? Mudou, tá vendo? De que vale dizer que os autógrafos, isto é, os originais, e aí está falando dos evangelhos, não, ou talvez até do Novo Testamento como um todo, foram inspirados? Nós não temos os originais. O que temos são cópias eivadas de erros. E a vasta maioria delas, das cópias, são centúrias retiradas dos originais e diferentes deles, evidentemente, em milhares de modos. Aqui em uma outra obra dele, ele vai tocar nesse mesmo ponto. De que nos vale dizer que a Bíblia é a palavra infalível de Deus, se de fato não temos as palavras de Deus, se de fato não temos as palavras que Deus inspirou de modo infalível, mas apenas as palavras copiadas pelos copistas, algumas vezes corretamente, mas muitas outras, incorretamente?
De que vale dizer que os autógrafos, isto é, os originais, foram inspirados? Nós não temos os originais, o que temos são cópias eivadas de erro, e a vasta maioria delas são centúrias retiradas, tal, que nós já falamos lá atrás. E uma coisa é dizer que os originais foram inspirados, mas a verdade é que não temos originais. Então, dizer que eles foram inspirados não me serve de grande coisa, a não ser que eu possa reconstruir os originais. Então, é aqui que é a mudança do Bayerman. A base da mudança dele é essa aqui. Então, eles falavam, a Bíblia está a palavra de Deus. Tá. Não, peraí, você não tem original para provar que Deus falou o que está escrito aí agora? Como é que faz? E aí que ele caiu. E aí que ele caiu em si e começou a debandar dessa linha teológica dele mais ligada ao protestantismo para se tornar um agnóstico. Não foi porque da questão do mal. Eu enxergo assim, tá? Principalmente nos primeiros livros dele que eu li, né? Eu acho que esse livro dele, o que Jesus disse, o que Jesus não disse, é um dos primeiros que eu comprei e tá bem claro isso lá. E além disso, a vasta maioria dos cristãos em toda a história da igreja não teve acesso aos originais, fazendo de sua inspiração um objeto de controvérsia. Então, dentro da igreja, no início era ponto inspirado, não é, esse aqui não é, aí, e ficava aquela, né? Nós não apenas não temos os originais, como não temos as primeiras cópias dos originais. O que temos são cópias feitas mais tarde, muito mais tarde. Na maioria das vezes, trata de cópias feitas séculos depois. E todas elas diferem umas das outras em milhares de passagens. Ou seja, as cópias não são iguais. Hoje você imprime um livro, tudo igualzinho. Todos os exemplares são iguais, mas é original. O copista tem que copiar. O copista, é bom que te diga, pelo menos a informação que eu tenho, ele não é que sabiam ler, eles sabiam desenhar. Ele desenhava as letras. É óbvio que eles desenhavam. Então, o hebraico é meio complicado. Com um ponto, um tracinho, qualquer coisa que você coloca, a letra ou a palavra tem outra significação. Você imagina o cara desenhando, esquece de pôr um ponto no lugar que tinha que ter, a palavra muda de sentido. Bom, entendeu? Esse é o grande problema. Né? Então, por isso que elas diferem, essas cópias diferem uma das outras. É difícil, não acha? Aí volta lá no outro livro dele, ó, Jesus existiu ou não? A língua nativa de Jesus, de seus discípulos e da maioria do povo da Palestina era o aramaico. Os evangelhos, porém, não foram escritos em aramaico, mas em grego. E o grego de bom nível, altamente proficiente. Então, da classe lá do topo. Os autores do evangelho eram falantes, escritores em gregos, excepcionalmente cultos. Os autores. Ele não está falando que só aqui estão lá, não. Tá? Os verdadeiros autores, melhor se tivesse colocado. Né? Deviam ser de classes relativamente altas, quase certamente de áreas urbanas fora da Palestina. Então, não é aquela turma de pescador que chegou a seguir Jesus, não. Deu para entender? Aí, Gesta Vermes, no livro Autêntico Evangelho de Jesus, ele também tem os 4 livros que estudo de Bíblia, bom também, esse autor também é muito bom. Diz assim, ó, como todas as fontes antigas, aí ele está falando dos evangelhos, devem ser submetidos a uma análise crítica se quisermos captar a realidade e o significado autêntico dos eventos e ensinamentos neles contidos. Idealmente, essa análise deveria ser aplicada à língua original dos ensinamentos de Jesus, que falava o aramaico. Ou seja, para você entender o que Jesus falou, você tem que entender o que ele falou em aramaico, não em grego. E do aramaico para o grego já perdeu o sentido original. Tá? Ainda vem, cara, ainda põe em português, né? Você imagina. Em inglês e francês, aí vai se perdendo. Né? Então, o aramaico era a língua semítica empregada pela maioria dos seus compatriotas e tem um parentesco íntimo com o hebraico, a língua bíblica judaica, ou seja, o Velho Testamento. Entretanto, os nossos 4 evangelhos sobreviveram em grego. Então, nós temos mais um autor confirmando que é em grego. Então, se não me engano, é o terceiro. Né? E os estudiosos são unânimes em afirmar que foram compostos diretamente em grego. Eles não são traduções de um original semítico.
Então, o que é tradução? Você tem um lá escrito em aramaico, não, vou passar para grego. Então, isso aqui... Não tem nada. Ele foi escrito direto em grego. Ele foi traduzido depois do grego, não do aramaico para as outras línguas. Então, por isso aí, já está dizendo assim, ó, aqueles nomes lá não são aleatórios, não, cara. Deu para entender? Aqui fica muito sutil isso aí, né? Você não presta atenção e passa batido. Aí, João Aris, né, de novo, né? Ele vai falar assim, em primeiro lugar, as versões originais não existem. Então, aliás, não, quase todos os estudiosos do Novo Testamento vão afirmar categoricamente, não existe original da Bíblia, então não adianta. O professor Júlio Treboli Barreira, doutor em teologia, licenciado pela Filosofia Pura e Ciências Bíblicas, informa-se no livro A Bíblia Judaica e a Bíblia Cristã, Introdução à História da Bíblia, que os autógrafos, ou seja, os originais, no sentido dos originais, dos livros do Novo Testamento, perderam-se para sempre. Então, nós estamos lendo cópia. De cópia, sabe lá quantas cópias entraram nisso aí. Não tem ideia. E quem conta um ponto, um conto aumenta um ponto, então... Aí o Tremano vai lá. Conhece cerca de 5.000 manuscritos gregos do Novo Testamento, aos quais é preciso acrescentar uns 10.000 manuscritos das distantes versões antigas, assim como milhares de citações nos padres da Igreja. Todo esse material, manuscrito, versões e citações, contém um número de variantes calculado entre 150.000 a 250.000 ou até maior. Ou seja, nós temos vários textos, então, esses textos copiados pelas pessoas, nós temos variantes entre 150 a 250.000 variantes. Opa, é muita coisa. Muita coisa. Vocês nem concordam. Olha lá, não existe uma só frase no Novo Testamento que a tradição manuscrita não tenha transmitido com alguma variante. Uma frase só, não tem uma. Tudo é mudado, muda aqui, fala um trem aqui, fala outro lá, e vai que vai. A Bíblia de Jerusalém, na introdução, relativa aos evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, geralmente as Bíblias falam, tem uma Bíblia que a tradução é no início da Bíblia, fala de todos os livros. A Bíblia de Jerusalém, não. Assim, para cada parte, ela vai falando dos livros, que fazem a introdução dos livros, que vai citar na frente, e vai por aí fora. Então, esse trecho aqui da introdução desses evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, tem da introdução, fala o seguinte: conhecemos atualmente mais de 2.000 manuscritos gregos escritos em pergaminho que nos dão textos dos evangelhos sinópticos, escalonando-se entre o 4º e o 10º séculos. Então, você já viu, 4º e 10º séculos são bem tardiamente em relação a Jesus. Né? Todos esses manuscritos oferecem entre si variantes de minúcias. Os textos que usamos atualmente, seja para estudar os sinópticos, seja para traduzir nas línguas modernas, são os dois mais antigos desses manuscritos, o Siniático e, sobretudo, o Vaticano. Ambos são datados de meados do século IV. Então, o texto que tem mais ou menos assim, um volume maior de livros do Novo Testamento é do século IV. Então, vamos assim, arredondando, 300 anos depois de Jesus. Só para isso. Sim. Né? Deu para entender? É aquilo agora, que nós fizemos da datação, né? Que... Sim. Aqui uma foto, sei lá, do Siniático. Tá? A manuscrito da data de 350 depois de Cristo. Esse aqui é do Vaticano. Data também da mesma época. Os dois são mais ou menos da mesma época. E essa data é sempre aproximada, gente. Não fia no número exato, não, porque isso não tem como precisar muito, não. É por volta, melhor se tivesse por volta de 350. Tá certo? Mas aqui já afirmaram, né? Mas eu achei interessante trazer como ilustração
E aqui é um papiro, tem muitos papiros. São fragmentos de fragmentos que não sabe nem... Tá vendo? Não sei o que é. Faltou o que escreveu. Não tem como saber. Né? E nem se sabe se um é sequência do outro também, não. Isso pegou pode ser. Mas será? Entendeu? Difícil. Muito papiro. Muito papiro. Bom, informações sobre os seus autores. Hermo de novo. Para começar, há uma possibilidade de que os evangelhos não tenham sido escritos pelas testemunhas oculares. Aquelas testemunhas que o pessoal acha que é, né? Chamamos esse livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, porque receberam o nome de 2 discípulos diretos de Jesus, Mateus, o cobrador de impostos, e João, o discípulo amado. E de 2 companheiros próximos dos apóstolos, que é Marcos, secretário de Pedro, e Lucas, o companheiro de viagem de Paulo. Então, na verdade, assim, dos 4, somente Mateus e João, que eram realmente seguidores de Jesus. O resto, a metade, não. O Lucas veio depois e Marcos era companheiro de Pedro, mas não era dentro do grupo dos 12, né? Mas tudo bem, né? Chega lá. Pelo menos estava aí na época de teoricamente, mas não foi ele que escreveu. Esse foi o ponto. No entanto, os livros de fato foram escritos anonimamente. Ou seja, ninguém sabe quem escreveu. Anonimamente nesse sentido, ninguém sabe quem escreveu. Os autores jamais se identificaram. E circularam por décadas antes que alguém afirmasse que foram escritos por essas pessoas. Então, ele está falando a mesma coisa que falou lá. Isso circulou muito tempo, os nomes foram colocados depois. Né? A mesma coisa que o Pepe Rodrigues falou lá. A primeira atribuição confirmada desses livros a esses autores é de um século após terem sido produzidos. Existem bons motivos para se pensar que nenhuma dessas atribuições esteja correta. Primeiro, os seguidores de Jesus, como sabemos pelo Novo Testamento em si, eram judeus incultos da classe baixa da Palestina, de língua aramaica. Esses livros não foram escritos por esse tipo de gente. Né? Seus autores eram muitíssimos cultos, os autores autênticos, né? Vamos dizer assim, os autênticos, né? Eram muitíssimo cultos, cristãos de idioma grego e de uma geração posterior. Provavelmente escreveram após todos ou quase todos os discípulos de Jesus terem morrido. Escreveram em partes diferentes de mundo, em uma língua diferente e em um período mais tardio. Não há mistério sobre por que os cristãos quiseram afirmar que os autores de fato eram companheiros de Jesus, ou pelo menos ligados aos apóstolos. Essa afirmação proporcionava aos relatos uma autoridade, ou autenticidade também, né? Muito necessária para quem queria saber como Jesus realmente havia sido. Então, você estava seguindo Jesus, seguidores de Jesus, propagando a ideia de Jesus, mas espera, onde está registrado que esse cara fala? Não, tem uns evangélicos que registraram a fala dele. Entendeu? Mais ou menos nesse sentido, para ter como base, né? Aí voltamos lá o Pipo Rodrigues de novo. Quase a metade, mais exatamente 44% dos textos do Novo Testamento pertence aos 4 evangelhos canônicos, Mateus, Lucas e João. As contradições existentes entre eles, inclusivamente em aspectos fundamentais da vida de Jesus e do seu ensinamento, chegaram a ser tão profundos e evidentes que seus tradutores católicos não têm outra saída senão de aculpar a tradição oral pelas diferenças que a cada passo se verificam. Então, se você pegar o sinóptico, pegar e começar a comparar, esse relator aqui, a transfiguração, vamos ver como é que os outros falam. Esse aqui, e você começa a comparar assim, você vai achar conflitos graves. Vocês nem concordam. Né? E aqui nós temos, eu peguei de uma Bíblia católica, Bíblia do Peregrino, publicada pela Paulus, editora, o tradutor Luiz Alonso Schocker, e ele vai falar dos evangelhos e vai falar alguma coisinha de cada um, tá?
Então, o que eu estou querendo passar aqui? Estou querendo passar. São autores ou tradutores de Bíblia que estão falando, tá? Com autoridade, quem pegou os originais, entre aspas, e traduziu, tá certo? Então, aí vai falar de Mateus, então. A tradição antiga atribuiu esse evangelho a Mateus apóstolo. Tal atribuição considera-se hoje bastante duvidosa. Então, aí quem está falando, ó, isso aqui não foi Mateus que escreveu, não. Isso aqui é uma dúvida atroz, hoje. A notícia de Papias, recolhida por Eusébio, segundo a qual Mateus compilou oráculos em hebraico ou aramaico, não merece crédito. O autor desse evangelho deve ter sido um judeu helenista que cita o Antigo Testamento e os 70. E 70 é aquela Septuaginta, né? A data provável é a década de 80 a 90. Lugar provável, alguma cidade da Síria, por exemplo, Antioquia. Então, ele dá contexto e já está falando assim, ó, pode não ser de Mateus. Entendeu? Então, isso é importante, porque é o próprio tradutor. Né? Por exemplo, como é um tradutor, no caso, um tradutor católico, então é muito difícil um cara escrever algo que vai contra aquela opinião da inspiração divina. Deu para entender? Não é fácil. Então, se está colocando, não tem que duvidar, não. Você está pondo contra ele mesmo. Marcos, desde sempre este evangelho se chamou segundo Marcos. Uma velha tradição, ou lenda, olha, tradição, lenda, transmitida de segunda mão, fez do autor um discípulo de Pedro. Fez do autor, quer dizer, nem sabe se é, tá vendo? Não falou que era lá, mas não chegou nesse detalhe. Ó, nem sabe se ele era mesmo. De quem teria recolhido informações sobre Jesus. Por quê? Aí é para dar autenticidade do texto. Esse é de Marcos. Mas quem é Marcos? Eu era discípulo do Pedro. O Pedro, aquele que viveu com Jesus. Que é cara meu. Aí, entendeu? O cunho aí. Uma intenção. Outros tentaram indicar o autor como personagem de nome Marcos, que figura em Atos, ele cita as passagens, e envia saudação para Colossenses e primeira carta de Pedro. Mas sendo Marcos um nome corrente da época, a identificação é incerta. Quer dizer, o que está falando? Esse nome de Marcos era comum, então não vai saber que Marcos é esse. É mesmo assim, você chegar no estádio de futebol lá, Flamengo e quem? Você torce para que time aí, Arthur? Flamengo. Hein? Flamengo. Não é torcida. O João levanta a mão aí. Metade da torcida levanta a mão. É verdade. São nomes comuns, isso que eu estou querendo dizer. Estou falando, a população é João, é Maria, não sei. São nomes comuns. Então, você falar que esse aqui, mesmo que tenha o nome Marcos, se não falar que é Marcos, aquele companheiro de Pedro, aquele filho de fulano, você não sabe que Marcos que é. Então, é vago. Então, é por isso que ele está falando. A identificação é incerta. Não temos certeza se é esse. Tá? Lucas. Aqui é a mesma coisa. A tradição. Tudo é severo. A tradição. Intitulou isso segundo Lucas. O nome aparece em Filemon 24 e Timóteo 4. A segunda carta de Timóteo, capítulo 4. Em Colossenses. A identificação como Lúcio Lúcius, de Atos 3:1 e Romanos 16:21, é pouco provável. É pouco provável. Mais um que não sabe se é. O autor tem notícia da destruição de Jerusalém, mas não da perseguição de Domiciano. Parece viver a tensão crescente e a rejeição próxima da parte da sinagoga. Esses dados seguem como data de composição, sugerem, né? Mas no sentido de sugerir, a década de 80 a 90. Então, pelo que ele conta do teor, isso só pode ter escrito nessa época, e não pode ser muito tarde, porque não falava nisso. Entendeu? Aí vem fechando com o João, né? Olha, uma tradição antiga, tá vendo? Todos dizendo isso, uma tradição, só vem com tradição. Identificou o autor como o apóstolo João, o discípulo espiritual. Hoje é muito difícil manter essa opinião. Presta atenção. De novo, é um tradutor de uma Bíblia católica que está falando isso, não sou eu. A maioria dos comentaristas considera esse evangelho como obra de um discípulo de João, uma geração mais tarde. Por sua família. Por que o de João é interessante? Porque você viu lá, bem taxativamente, não vamos até dar um desconto, não. Iletrado, analfabeto.
Mas ele é tratado analfabeto de pai e mãe, mas do aramaico. Do grego. Então, por sua familiaridade com o Antigo Testamento e o sabor semítico do seu estilo, deve ter sido judeu. Ainda fala que o cara era judeu que escreveu. Menos cristão. Várias notícias do relato parecem referir-se à a expulsão dos cristãos da sinagoga. Aí manda ver o capítulo 9, ver o capítulo 12 e o capítulo 16. Propõe-se uma data provável de composição à última década do século e Éfeso como lugar razoável. Percebe? Então é o seguinte, ó, o que nós estamos querendo mostrar? Que muitos dos tradutores têm conhecimento das informações. Só que tem que eles não passam esse conhecimento. Né? Então passa, muito antes pelo contrário, eles passam como verdadeiro. Né? Então, quem lê e não tem essa informação, não, foi inspirado, tá, ele está aqui. Não, mas quando você pega as informações, você começa a colocar em dúvidas. Não, tudo bem, isso aqui não foi João. Né? É complicado. Aí você viu, ó, os 4 aqui dançaram. A visão do Luiz Alonso. Os 4. Não sobrou ninguém. Aí vem Leon Denis e diz o seguinte: a Sabatier, desse um autor, ele fala assim, diretor da seção de estudos superiores na Sorbonne, diretor, então não deve ser qualquer um, não, né? Os Evangelhos Canônicos, essa é uma obra que ele publicou na página 5, ele diz assim: a igreja sentiu dificuldade em encontrar novamente os verdadeiros autores dos evangelhos. Encontrar os verdadeiros, então significa que o que está lá não são. Daí a forma por ele adotada. Evangelho segundo Mateus, segundo. Porque não sabe quem é. É a mesma coisa, teoricamente, falar assim, ó, essas ideias aqui parecem de Mateus. Então, esse evangelho é segundo Mateus. Mas não foi Mateus que escreveu. É mais ou menos essa ideia. Né? Complicado, né? Aí voltamos em Hermes de novo. A verdade é que todos os evangelhos foram escritos anonimamente, ele falou lá atrás, nós já falamos isso. Nenhum dos autores alega ser uma testemunha. Há nomes ligados aos títulos dos evangelhos, o Evangelho segundo Mateus, mas esses títulos são acréscimos posteriores aos próprios livros, conferidos por editores e escribas para informar os leitores quem os editores achavam que eram as autoridades por trás das diferentes versões. Que lascou. Então, acho que é de João, põe João aqui, que foi João que escreveu. Caraca. Porque os títulos não são originalmente dos evangelhos, é algo que fica claro como uma simples reflexão. Quem escreveu Mateus não o chamou de Evangelho segundo Mateus. Você escreveu um texto, Evangelho segundo Mateus, você vai escrever assim? Segundo Arthur? As pessoas que deram esse título a ele estão dizendo a você que, na opinião delas, o escreveu. Ou seja, na opinião de Mateus, que alguém escreveu na opinião de Mateus. Só isso. Não é que é Mateus que escreveu. Autores nunca dão a seus livros o título de segundo fulano. Tem razão, não tem? Tem. Outra obra dele. Os evangelhos não foram escritos pelos autores cujos nomes aparecem nas obras. Mateus, Marcos, Lucas... Epa, tem um erro aqui. Lucas, deixa eu anotar aqui. Slide 62. Lucas e João. Mas por pessoas que não foram seguidores diretos de Jesus. Olha, aquele é mais pessoas que não foram seguidores diretos de Jesus. E viveram de 40 a 60 anos depois dele em locais diferentes do mundo. Olha, a expectativa de vida naquela época, segundo eu vi em algum lugar, e se não me falha a memória, girava em torno de 35 anos. 35 a 40, isso mesmo. Então, 40 anos já foi uma geração, cara. Já foi uma geração. Né? 60 já estou aproximando de 2. Tá certo? Então, é muito tempo depois, né? E essas coisas que a gente conta muito tempo depois, as narrativas da realidade se perdem. Se perdem os fatos, acrescentam-se fatos, e vai que vai. Não tem como.
Karen Armstrong é também outra autora que tem esse livro muito bom dela. Não sabemos quem escreveu os evangelhos. Quando apareceram, eles circulavam anonimamente. Ó, tá vendo? Tá todo mundo falando a mesma coisa. E só mais tarde foram atribuídos a figuras importantes da igreja primitiva. Exatamente o que nós já vimos. Uhum. Os autores eram cristãos judeus que escreviam em grego e viviam nas cidades helenísticas do Império Romano. Cidade dominada pelos gregos do Império Romano, né? Eram não somente escritores criativos, quer dizer, inventavam, né? Criativos, inventavam. Cada um com suas tendências particulares, ou escreveu o seu modo. Vocês têm ideia, quando da ressurreição de Jesus, aí as mulheres vão lá no túmulo, aí já tem a dificuldade para saber que mulher que foi. Se for Maria, Madalena só, vocês nem calculam. Faça a comparação que vocês vão ver. Mas fala que viu um anjo, outro fala que viu um homem, o outro fala que viu 2 homens, o outro fala que viu 2 anjos. Então, afinal, viu o quê? Até que para mim é fácil de entender, seguinte, por quê? Na manifestação de um ser espiritual, e a gente imagina um ser espiritual que viveu aqui na Terra, ou mesmo até um espírito que não tem vivido aqui, mas ele tem a forma humana, ele vai achar que é um homem. O anjo vai manifestar, é um homem que está ali. Então, foi confundido como um homem. Na verdade, era um ser espiritual. Pode chamar de anjo? Pode, não tem problema. Mas todas essas manifestações seriam anjos. Agora, a questão é o número. Foi 1 ou 2? Né? Esse é o ponto, né? Então, os quatro evangelhos refletem o terror e a ansiedade desse período dramático, então, daquela época. Então, tudo tem a ver com a época, inclusive o Apocalipse, é para ali, para próximo, não tem nada lá para 2019, 2059, né? Neto? Exatamente. Não tem nada a ver, cara. Jariz de novo. Do Novo Testamento fazem parte, entre outros, os 4 evangelhos, que são os textos mais conhecidos pelo grande povo. São atribuídos a Marcos, Mateus, Lucas e João, mas, na realidade, ignora-se quem os escreveu. Tá aí, né? Paul Johnson, no livro A História do Cristianismo. O estudo dos textos escriturais, aplicando aos novos métodos de análise histórica e com auxílio da filologia e da arqueologia, revelam as escrituras como uma coletânea de documentos muito mais complexa do que se havia imaginado até então. Um assombroso composto de alegorias e fatos, presta atenção na palavra, e fatos, a ser peneirado como qualquer outra peça de literatura antiga. Então, ele está falando assim, ó, tem coisa aqui que é historinha, nós temos que separar o joio do trigo, né? Conclusão. Qualquer pessoa que não esteja dominada, entre aspas aí, pela fé cega e nem contaminada pelo vírus do sectarismo religioso, já que nós vivemos uma época de vírus aí atrás, verá que as informações aqui levantadas são irrefutáveis. Elas apontam para o fato de que os autores dos evangelhos são indivíduos totalmente desconhecidos, que nem com muito esforço dogmático poderia, portanto, dizer que foram inspirados. Tantas as contradições, interpolações e adulterações que constam dos textos bíblicos. Transcrevendo da obra O Grande Arcano, autoria da historiadora e advogada Panama Chances Garnica, seguinte trecho. Assim, tudo começou. Todo? É estranho isso, tem que conferir isso, tem que é meio estranho. Parecendo tudo começou, né? Tem nada tudo. Parece que é tudo, tem que conferir lá depois. A partir de então, surgiu uma profusão de ideias e de linhas de pensamentos. As lutas e enfrentamentos foram numerosos, até que venceu uma dessas correntes.
Aquela fundada por Paulo e mantida pela corrente grega foi a que triunfou e se impôs ao restante. Lembra? Ele foi escrito em quê? Em grego, né? Grego. Uhum. A briga lá no início, quem ganhou? Sei lá, tem alguma coisa a ver? Não sei, pode ser, né? Foi a que triunfou e se impôs ao restante. Estabeleceu seu poder definitivamente no Concílio de Nicéia no ano de 325 e afastou, destruiu. Perseguiu ou considerou como hereges todos os que não estivessem de acordo com ela. Hã? Os textos originais dos evangelhos foram alterados, porque era necessário adaptá-los à população a que eram dirigidos. Uma população não judia e sim romana. Helenizada e com uma mentalidade destinada à dos judeus, distinta, desculpa, à dos judeus a quem Jesus havia se dirigido. Sua verdadeira mensagem ficou em um segundo plano. Valia tudo para aumentar o número de discípulos da nova religião. A partir desse momento, você estava com a igreja ou contra ela. Em poucos anos, os perseguidores passaram a ser os perseguidos passaram a ser perseguidores. E assim se passaram 2000 anos. Então, tudo está aí. A questão de correntes, né, que venceram e então escolheram aqui, é assim que faz. Então, tudo tem em cima disso aí. Né? Bom, então, a resposta à pergunta: quem são os autores dos evangelhos? Só Deus o sabe. Eu não tenho outra explicação, não, viu, ator? Sinto mesmo. Você que a pessoa que ia falar o nome dele, não sei. Não tem jeito. Só Deus, meu. Só Deus na causa, na camisola. Só. Certo? Aqui está a lista das obras que nós trabalhamos para montar esse material. Não, porque a gente tem uma pesquisa, eu vou mostrar para vocês. As imagens. Então, eu tenho esse e-book, está no meu site, disponível para quem quiser. É só entrar no meu site lá, paulosneto.net, entra na categoria de e-book, clica, vai na lista, põe lá, clica, vai abrir uma página, depois faz download, use e abuse. Os nomes dos títulos dos evangelhos designam seus autores. Então, tudo isso que eu falei aqui, muito mais coisa que coloquei lá. Né? É uma pesquisa bem interessante para quem gosta desse tipo de tema. Né? Obviamente que no meio espírita tem gente que não dá muito valor. E só para vocês terem uma ideia, eu não sou especialista em Bíblia, não domino Bíblia, mas essas 3 prateleiras que vocês estão vendo aqui, da minha estante, que está aqui ao lado, são só livros relativos a temas bíblicos, só para vocês entenderem. Né? Calcula aí, vamos pôr lá, talvez os 120 a 150 por aí. 40 para cada prateleira, né? Devia ter contado, né? Então, assim, para mostrar assim, eu tenho vários autores, tem muita coisa, vocês nem calculam, tá? Então, quem entra, né, numa pesquisa buscando, principalmente autores não vinculados à corrente religiosa, vai se surpreender com o que vocês vão encontrar. Porque quando o autor é vinculado à corrente religiosa, geralmente, não são todos, tendem a justificar a crença deles. Claro. Tá? Isso é natural, não tem jeito. Então, por isso que você não pode ler um autor só. Né? Diz o seguinte, que quem ouve um sino só não sabe nem se está afinado. Né? Então, nós temos que ler várias fontes para poder, dali, peneirar, fazer isso que serve, que não serve. E é isso aí. Né? Então, o que nós fizemos foi isso. Nós temos essas várias fontes confiáveis, autores, vamos dizer assim, competentes, renomados. Está aí o trabalho de pesquisa. Ninguém é obrigado a acreditar no que nós levantamos, as informações estão aí. Tá? E como eu disse, não foi feita no sentido de denegrir ninguém, ou instituição religiosa, a igreja. É um trabalho de pesquisa histórica. Eu levantei a história. Deu, que não deu, não deu.
atrás de ninguém, perseguir ninguém, sem chance. Não é nesse sentido, não. Não, com certeza. Em nenhum momento isso foi sequer cogitado. Bem, tivemos aqui algumas participações, algumas perguntas, alguns comentários. Quando você comentava lá sobre a questão do analfabetismo reinante naquela época, Marlene de Oliveira perguntou se Maria de Madalena sabia ler e escrever. Marlene, eu trabalhei pelo geral, sabe? Eu não trabalhei pelo particular, não sei. Mas eu arriscaria dizer que não. Arriscaria dizer que não. Por quê? Por contexto de época era este. Então, só quem dedicasse a muito dinheiro que sabia ler. Como lá o ler não fazia nenhuma falta na vida da pessoa, absolutamente nada. Aprender para quê? Não vejo sentido. Agora, é isso que as pessoas não entendem. O nosso contexto hoje, a gente vê assim, que ler e escrever é fundamental para a sua sobrevivência financeira, de bem-estar social. Você precisa de um emprego, você precisa de ler e escrever. Então, a conjuntura econômica hoje nos força a ler e escrever. Lá atrás não tinha isso. Então, como eu brinquei, para tirar leite de vaca, você vai estudar o quê? Para quê? Grego? Né? Então, não sei, viu, Marlene, para te afirmar que você tem. Eu para mim, não, mas eu não posso bater o martelo e nem tem fonte para te falar que sim e que não. Não, sem contar a questão da figura da mulher naquela época. Pior ainda, que mulher não tinha valor nenhum. Até 200 anos atrás, 150 anos atrás, os pais criavam as suas filhas para serem donas de casa. E se elas começassem a estudar, era motivo de escândalo na família e possivelmente fazia com que elas tivessem dificuldades em encontrar o marido. Ô, Arthur, na Revista Espírita de 1866, eu não lembro se é no final do ano, no início do ano, tem um texto lá que o título dele é o seguinte: As mulheres têm alma? Lembra? Sim. Por quê? Porque a ideia, então, dominante era a seguinte: quando Deus fez o homem, deu-lhe o sopro, ou seja, deu-lhe a alma. Mas a mulher, Deus não deu, ela veio da costela do homem. Então, dentro da crença dominante, que a mulher nem alma tinha, cara. Nem alma tinha. Só pra você ter ideia. Então, Kardec fez aquele estudo, se tinha ou não, mas dentro de um contexto de crença da época dele, para levantar a questão. Né? É claro que tem alma. Né? Sim. Bem, o Dinaldo Santos, em algum momento, perguntou: os judeus não tinham que ler a Torá? Dinaldo, a questão de ler a Torá, será que todos os judeus tinham que ler ou só os sacerdotes liam para os judeus? Essa é a questão. Eles tinham que saber entender, mas o pastor, todo mundo tem que saber Bíblia? Tem que ler Bíblia para entender o conceito que os pastores passam? Claro que não. Então, nada a ver, não. Quem fosse se tornar um líder religioso, claro, isso nem se discute, tinha que saber como é que ia passar, né? Mas eu estou falando do povo em geral. O povo em geral não sabia. Por quê? Porque tinha o sacerdote que explicava. O povo em geral estava preocupado com o quê? Com o dia a dia. E dentro do que eu tentei mostrar ali, de um povo altamente mônade, que vai para lá, vem para cá, dominado por A, por B, por C, não tinha instituição, escola física, um prédio daquela escola que Jesus de Nazaré, não tinha isso. Igual nós temos hoje. É a nossa tendência de querer imaginar uma sociedade que era tão diferente com parecenças com a nossa. Realmente, as parecenças são muito pequenas, né? Bem, o Valdemar Menezes, que fala de Pelotas, diz o seguinte, que desses 3% de pessoas que sabiam ler e escrever, me parece que a metade, ao menos, tinha acesso aos materiais de escrita como pergaminho. Inclusive, parece que a informação que se tem que pergaminho era caríssimo, não era para qualquer um, tá?
o papel daquela época não é o papel que você vai na gráfica e compra 500 folhas e leva para casa para imprimir coisa assim ou não, meu. Não era assim, não. Né? Era disputa danada e muito caro. Né? E quer dizer, tipo assim, vamos dizer, como que eu vou publicar um livro num ambiente que ninguém sabe ler? Se o papel é caro. Eu vou pôr o livro lá... Não, entendeu? Esse é o contexto que a gente tem que entender, gente. Não tem como. É isso mesmo. Ninguém... E outra coisa interessante. O saber, muitas vezes, ler, não quer dizer que sabe escrever, e nem que sabe escrever sabe ler. A pessoa pode saber uma coisa e não sabe a outra. Tá? Eu conheço, porque eu sou do interior, então eu conheço pessoas... Eu conheci, né? Pessoas que trabalharam nas tais vendas. Na venda era um lugar assim, vendia de tudo, né? Não tinha supermercado igual a gente tem hoje, então vendia de tudo. Arroz, feijão, querosene, queijo, tudo que você pensar, macarrão, tudo que você pensar tinha nessa tal de venda. E na época era muito comum as pessoas fazer anotar, né? Põe na conta aí, depois fiz mesmo eu te pago, né? E o cara anotava lá. O cara sabia fazer conta, que você não é capaz. Com a máquina você não acompanha o cara. Mas ele não sabia ler. Ele não sabia, ele só sabia fazer as contas. Tá certo? Então ele é limitado. Então tem isso também. Né? Muitas vezes o cara sabe ler, não sabe escrever, ou sabe escrever, não sabe ler. E tem aqueles que a gente acha que está escrevendo, mas na verdade não está escrevendo, ele está copiando. Desenhando, melhor dizendo. Ele está desenhando, é o copista, é o desenhista, quase que é um desenhista mesmo. Sim. Bem, o Vladimir Cabral pergunta o seguinte, ó. Cheguei atrasado, mas Paulo, e as obras espíritas que falam sobre evangelistas, tais como Paulo Estevão, Crônicas de Além Túmulo, Boa Nova, Pontos e Contos, da base subsidiária, podem ser levados a sério? Bem, inclusive lembrar, né, que nós inclusive falamos sobre isso, aliás, nossos convidados, dois convidados, o Fabiano e o Jefferson Belomo, né, trataram justamente desses assuntos, mas o Vladimir Cabral está perguntando para o Paulo agora o que ele acha. Olha, o que a gente pensa é o seguinte, Vladimir, os espíritos não estão para nos falar que nós estamos errados. Por exemplo, vou só uma hipótese, tá? Só para vocês entenderem. Vamos supor que Jesus realmente não tenha morrido na cruz, que ele tinha morrido de outra forma, ok? O fato. Mas lá está falando que ele morreu na cruz. Então os espíritos não vão chegar assim, gente, eles não morreram na cruz, não, eles mataram o cara lá. Eles nunca vão falar isso. O dia que a gente descobrir, por nós mesmos, por pesquisa, por esforço, por sonhos, é isso mesmo, tá certo. Tá? E é tanto assim, veja bem, num certo momento lá, eu não sei se Jesus estava falando com os fariseus, devia ser porque esses caras eram o creu lá, que o milagre que vocês vão ter é só milagre de Jonas. Você sabe o que é milagre de Jonas? Será que Jesus da baleia? Será que Jesus está testando aquele milagre que ocorreu, aquele milagre? Ou ele está pegando uma crença da época para usar, para dar um ensinamento? Então tem isso também, né? Então o instrutor, muitas vezes, ele não vai quebrar o seu paradigma, né? Isso aqui não te causa muito prejuízo. Vai pegar a sua crença e trabalhar em cima dela. Foi o que Jesus fez em cima da questão de Jonas. Porque imaginar que uma baleia comeu uma pessoa, um ser humano, diz que nem na garganta da baleia passa um ser humano. E recogitar, ele ficar três dias na barriga, depois joguei ele na praia, cara, me sinto muito. Realmente, uma história, uma lenda, tem um ensinamento, tudo bem. Aí, esse lado aí, nós temos que entender. Mas pegar o pé da letra, não podemos. Né? Eu, particularmente, vamos lá, adiantar um pouquinho. Talvez a gente... Eu já falei uma vez, mas vou ter que falar desse caso de novo. Nós temos um livro, eu acho, de Humberto de Campos, daquele Entrevista Judas. Não tem? Eu vou falar sinceramente para vocês, eu não acredito na história da traição de Judas. Para mim, simplesmente é uma invenção para fazer alguma ligação com uma suposta profecia lá, se não me engano, de Isaías. Não tenho muita certeza, não, mas se não me engano, de Isaías. Onde diz que um amigo ia trair.
Aí você vai lá no texto, lá atrás no texto, no contexto. Um amigo de Davi o traiu. Esse é o nome até lembra. Ele chama Aquitofel. Aquitofel é espécie de um general de Davi. E ele foi descoberto. E ele, temendo uma punição mais grave, ele foi e se enforcou. Fechou? Fechou a história ou não? Fechou. É isso aí. Então, aí, ele faz entrevista, mas não vai falar que isso está errado, que Judas não traiu. Ele não vai falar isso. Ele vai julgar a crença. E se alguém apresentou como judeu o próprio Judas, ele não vai entrar nesse mérito de mudar a história. Entende? Isso é papel nosso. E ele vai continuar. Se não há um grande prejuízo moral, então, para quê? Já pensou? Veja bem. Aí vem um espírito e fala assim, gente, aquele negócio de Judas que está na Bíblia, aquilo nunca existiu. Isso não existe, igual quem vê da Bíblia. Olha o baque nos crentes aí, de uma forma geral. Para que fazer isso? Para mim não faz diferença, para você não faz, para a grande maioria das pessoas aqui dentro não está fazendo. Diferença nenhuma, se traiu, não traiu, não faz diferença. Mas para quem acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, que está lá escrito que traiu, você fala que não traiu, olha o choque. Então, muitas coisas não podem ser ditas. A verdade não pode ser dita assim, porque mais mata do que... Então, deixa quieto. Eles vão ter evolução para entender. Quando entender, não, realmente, você está no caminho certo. Antes eu não podia falar. Mas por aí, eu entendo assim, tá? Gente, não sei se estou certo. Assim. O Fabiano e o Jefferson falaram exatamente aí a mesma coisa. Sheila Siqueira perguntando, dizendo, mesmo que se prove que a Bíblia seja de narrativas falsas, como se explica a quantidade de pessoas que ela transforma em pessoas melhores, dignas e de caráter moral? Pois é, Sheila, mas é isso que eu estou falando. Nós não estamos questionando essa parte do que está lá. Nós estamos questionando os autores. Agora, se o que está lá está servindo para melhorar as pessoas, ótimo. Ótimo, vamos dar parabéns. Agora, por exemplo, pega o Evangelho de João, aquela passagem de João ajudou muita gente a não cometer suicídio. Beleza, mas não foi João que escreveu, e daí? Está ajudando? Tá, isso que importa. Eu estou dando um aspecto histórico da coisa. Eu não estou entrando no mérito. E se quer adiantar mais, então, por exemplo, a maioria dos autores, dos estudiosos, diz que a passagem da mulher adulta não existe. É uma invenção. Olha, para você ver que interessante. Se for invenção, ela tem a cara de Jesus, que Jesus faria aquilo mesmo. Então, qual é o problema? Nenhum. Para mim, nenhum. Isso não me choca. Entende? Agora, o que choca é falar uma coisa que não é. Dentro, por exemplo, que foi Mateus que escreveu. Não foi Mateus, ninguém sabe quem foi e fala que foi. Isso, para mim, me choca mais do que uma coisa lá dentro, que pode não estar correspondendo à verdade, mas que traz progresso moral para as pessoas, muito mais pelo contrário. O nosso estágio evolutivo está pedindo isso, então vamos dar isso. Valdir Cabral dizendo, eu já assisti a pesquisadores dizendo que realmente, em concordância com você, Paulo, mas o que eles deixam bem claro é que o significado, o cerne, permanece, mesmo com tantas variantes. A gente tem que entender, gente, que não é pegar e falar assim, gente, vamos pegar a Bíblia, rasgar, jogar fora, porque não vale nada, porque não sabe. Não é isso. De jeito nenhum. Mesmo que tenha tudo, igual a Sheila falou, tudo é falso. Mas tem coisas lá que estão ajudando as pessoas, acho que importa, pô. Tá certo? Isso que importa. Agora, nós, como espíritas, que eu acho que nós temos que dar o a mais de aceitar a Bíblia tal como ela é. A gente vê pessoas, mas que o João escreveu o Evangelho. Gente, pelo amor de Deus, isso me dói. Ninguém sabe quem escreveu, cara. E o cara é o João. Então, nós estamos perpetuando a mentira. Esse o sentido. Se a gente fica perpetuando a mentira, quando que a verdade vai chegar, claro. Mas nós estamos tardando a chegada dela com a nossa fala. Isso aí. Tá? Utilizando do espiritismo para perpetuar falsidades, né? Coisas que não aconteceram. Jesus, aliás, Kardec não derrubou os milagres de Jesus?
Colocou tudo como fenômeno natural, e aí? E daí? Que diferença faz? Tanto que Kardec ficou apenas com a mensagem moral. E agora estão os espíritas querendo, né, trazer questões que nem se sabe que realmente aconteceram, ou que foram efetivamente ditas ou não ditas. Não e dá. pior ainda quando fala que Kardec foi João Evangelista. O Dinaldo fazendo outra pergunta histórica aqui, se João era o mais jovem, e que idade ele tinha na época da crucificação? Ô, Dinaldo, eu não tenho a mínima ideia. A única coisa que eu questiono é que supostamente coloca João ao pé da cruz. Quando os outros relatos dizem que todo mundo debandou no dia que Jesus foi preso. Debandou, sumiu, escondeu, enfiou igual tatu no buraco lá que é para ninguém achar. Né? E Jesus, lá na cruz, fala assim: eis a tua mãe, eis o teu filho, pegando o mais novo dele para cuidar da mãe dele. Ué, mas Jesus tinha outros irmãos, meu amigo. Por que não os outros irmãos? Os outros irmãos no pé da cruz era aceitável. Porque eles não iam ter medo, porque eles não estavam perseguindo, não era a turma, os seguidores de Jesus, da família de Jesus, estão pegando os seguidores. Então, por isso que eles correram. Então, essa passagem de colocar João ao pé da cruz não bate com a realidade da época e dos fatos. A própria Bíblia contesta isso lá. Todo mundo correu. Agora, se fosse lá, ao pé da cruz, em vez de João, um irmão de Jesus, eis a tua mãe, eis a teu filho, bate? Para mim, bate. Bem, esses são os questionamentos. Jesus estava lá, foi confundido com João. Sim, pessoal, aqui terminando com os comentários, né? Colocando aqui na tela o Claudimir concordando, né? Que Dona Madalena dificilmente soubesse ler e escrever. Enfim, né? Os comentários finais aqui do pessoal. Paulo, então, mais alguma consideração para nós, então, encerrarmos? Gente, eu só agradeço a participação de vocês, mas quero é compreensão. Eu não estou aqui para jogar a Bíblia no chão, não. Eu estou levantando dados históricos para a gente colocar as coisas da forma certa. Nós podemos continuar estudando o Evangelho direto lá na fonte, não o Evangelho segundo o Espiritismo, dentro lá mesmo dos textos, fazendo as comparações. Muitas vezes, por exemplo, eu falo, o fato de Judas ter traído ou não traído, para mim não altera em nada. Os ensinos de Jesus, por exemplo, não alteram em nada. E o Kardec foi muito feliz quando ele fez o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ele falou assim, não, eu vou concentrar nos fatos morais, na pregação de Jesus, da questão moral. O resto, se for obrigado, se quiser, pode mas eu não. Se multiplicou pão ou não, se multiplicou peixe ou não, se andou pela água, eu não quero nem saber disso. Eu quero saber, assim, o que de moral que passou para a gente poder aprender e melhorar, só isso. Então, é essa que é a proposta, continuar estudando, trabalhando, mas sabendo também, né? Por exemplo, quando falar na Bíblia que os querubins não vão entender o querubim como um anjo, mas como um ser mitológico, que representa simbolicamente. É isso que importa, gente. Sem dúvida. Bem, então, chegamos ao final do nosso Polêmica Espírita. Refazemos aí o convite para quem, além de ter assistido hoje, há aí 69 estudos feitos aí para trás, que são também bastante interessantes. Faça aí maratona aí, principalmente os temas que lhes atraírem mais, né, que sejam do interesse de vocês, muita coisa interessante, permanece atual, né, foi dita ao longo desse ano e do ano passado, e semana que vem estaremos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita de número 71. Então, desejamos aí uma boa noite de descanso a vocês e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.